Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Talvez não esteja entendendo, eu tô gravando esse vídeo com o propósito de Deus no meu coração. Na verdade, a minha irmã há algum tempo me mandou mensagem falando a respeito da jornada da graça, sobre um discipulado, o caminho, a verdade e a vida, que o nosso superintendente geral da Igreja Nazareno tinha lançado. E ela falou que tinha muitas igrejas aderindo a isso e entrando nessa jornada da graça, falando sobre a graça de Deus. E falou: Josi, por que você não passa para a igreja? Ou você, ou o pastor Dário. E aí eu pensei, bom, seria muito legal mesmo, né? Ter um projeto de você estudar a respeito da graça e você colocar esses vídeos, porque são vídeos e são comentários a respeito depois. Existe todo um estudo sim, mas eu queria muito simplificar melhor isso, eu queria dar um jeito mais simples, mais real. Então eu pensei, bom, por que não passar para a igreja, no grupo da igreja, para passar os vídeos do nosso superintendente geral falando sobre esse discipulado, falando sobre a graça. Acho que são 7 vídeos, tem uma introdução e depois tem acho que mais 6 vídeos, se não me engano. E por que não depois eu contar um pouco do meu testemunho, eu contar um pouco da minha experiência com a graça de Deus. E eu coloquei isso no meu coração, pensei, bom, seria bem interessante. Colocar um projeto em prática ajuda a gente também a estar mais diante de Deus, a estudar, a se reconhecer melhor, a reconhecer o chamado de Deus. E como assim, estar numa igreja, pregando na igreja, não é algo tão fácil assim. Ter plateia é algo que não é para todo mundo, né? Eu mesma, nossa, começo a falar, esqueço algumas coisas. Então é muito mais prático, é muito mais fácil. E até os erros, né? Posso apagar o vídeo e começar de novo. Mas eu acho que seria muito interessante pra gente ouvir o vídeo e depois talvez ouvir um testemunho. E ouvir falar sobre a graça de Deus, a importância da graça de Deus. É tão importante nos dias de hoje nós falarmos a respeito da graça de Deus, do dom imerecido, do quanto Deus te ama, o quanto Jesus fez pela sua vida e quanto amor Ele tem para te dar. Deus não te ama mais nem menos, independente do que você faça ou deixa de fazer. Deus vai te amar porque Ele escolheu te amar. Ele simplesmente escolheu te amar, mesmo você não merecendo. Que bom, gente, que nós podemos ter a oportunidade de aprender a respeito de Jesus, da sua graça. É tão precioso isso, é tão precioso entender no meio de hoje a respeito de Jesus. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito de Jesus Cristo. Em todo momento, será que Jesus é mesmo Deus? Será que Jesus mesmo veio? Será que não foi o profeta? Será que muitos amigos que eu converso têm essas dúvidas? E são dúvidas muitas vezes normais, porque falar sobre Deus, falar sobre sua graça, isso tem muito a ver com a nossa fé, com a nossa conversão. Por isso é interessante você ouvir testemunho de pessoas que se converteram, de pessoas que foram chamadas, em algum momento da sua vida ela foi chamada por Deus a uma mudança, a entender sobre o amor de Deus. E eu fui uma delas. Eu acredito que Deus me chamou em algum momento da minha adolescência, me chamou a servi-lo, me chamou e disse: olha, eu amo você, venha comigo, eu sou o caminho, venha comigo entender sobre esse amor. Então eu quero, junto com a igreja, que nós também entremos nessa jornada da graça, para te entender melhor a respeito da graça, e quão preciosa essa graça é, quão precioso é o chamado de Jesus, quão precioso é o amor de Jesus, o plano de Jesus para salvar a humanidade, quão precioso é. Eu quero ler um texto em João 14 que fala sobre o nosso tema, o caminho, a verdade e a vida. Em João 14 está escrito assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for
e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, que lindo, né? Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho para te levar ao verdadeiro amor. Jesus é o único caminho para te fazer uma pessoa melhor. Jesus é o único caminho para mudar a sua personalidade. Jesus é o único caminho para te ajudar a dominar o seu temperamento, que é tão difícil de ser dominado. Jesus é o único caminho para o seu sucesso dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com o seu irmão, com sua mãe, com o seu pai. Jesus e o seu amor é o único caminho, é a única salvação para essa humanidade. Esse é um tempo precioso, né? O tempo dessa pandemia é um tempo precioso para você meditar a respeito de Deus, meditar a respeito da graça de Deus e o quanto isso é importante. O quanto é importante. Lembra que nós estamos numa passagem aqui, uma passagem nesse mundo, que nós não chegamos em casa ainda. Que Jesus, como diz as Escrituras, Ele foi fazer morada pra gente. Eu lembrei agora que ontem eu estava assistindo o Ed René falar, uma pregação muito antiga, e ele falou a respeito daquela história que diz que um casal de missionários estavam voltando, né, de missões, depois de 50 anos, dedicando a sua vida ao Senhor, dedicando a sua vida ao Evangelho. Eles voltam. E no navio de volta, voltando para sua casa, o homem diz para sua esposa: será que nós vamos ser recebidos com honras depois de 50 anos trabalhando por Evangelho? E quando eles chegam, tem uma festa. Ele acha que é uma festa para ele, e chegando não é uma festa para ele, é para um casal de noivos. E ele fica muito decepcionado. Chega em casa, não tem nada, e ele fala bravo com a sua esposa e fala: eu vou sair, pergunta para o seu Deus. Aonde está o seu Deus? O que ele fez? Que ele não olhou pra gente, não nos recebeu? Cadê as honras de quem trabalhou tanto para ele? E quando ele volta, ele sai de casa, quando ele volta, ele pergunta: você já perguntou para o seu Deus? Ela diz: sim. Ele diz: o que Deus te respondeu? E ela diz que nós não chegamos em casa ainda. Glória a Deus por isso. Nós não chegamos em casa ainda, mas há um Deus que nos espera, de braços abertos, e que diz que aqui é o lugar de manifestar a graça dele, e que lá é a verdadeira casa, nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. Eu tenho uma experiência, não sei se é leve, não sei se é pesada, que a maioria de vocês sabem, de perder o meu esposo e de imaginar que hoje ele está nos braços de Deus. Ele está de volta para casa, de onde um dia nós saímos. E de onde um dia nós nos reconciliamos com Deus e passamos a dizer para Ele: sim, Deus, eu quero voltar para casa, eu quero estar com o Senhor. Nós temos um momento de entender sobre a graça de Deus, sobre o quanto Deus ama a humanidade, sobre o quanto Deus demonstra amor pela tua vida, sobre o projeto, o plano de salvação aqui na Terra. E é muito interessante que você aprenda mais a respeito de Jesus. Aprenda nos testemunhos, aprenda a se dominar, aprenda dentro de você a entender que Jesus deixou o Espírito Consolador que nos consola todos os dias. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, infinitamente erradas. Muitas vezes nós erramos e todos os momentos nós pecamos, todos. Um pastor Reinaldo de Ribeirão Preto disse uma coisa muito interessante esses dias no Facebook, e eu até compartilhei, porque alguém estava falando a respeito do Paulo Gustavo, né, que ele não deveríamos orar por ele, porque ele é um homem pecador e tal, quem conhece o Paulo Gustavo. E ele falou assim: gente, pelo amor de Deus, nós somos cristãos, como não, nós decepcionamos a Deus todos os dias, Ele decepciona, nós decepcionamos a Deus todos os dias. Então entender sobre a graça, entender que você decepciona a Deus todos os dias, mas Ele consegue te amar todos os dias.
e nós não conseguimos amar quem nos decepciona todos os dias. Entenda a respeito da graça, entenda a respeito do amor e você vai viver uma vida muito, muito melhor. Não vou dizer que você vai viver uma vida fácil, nem que você vai viver uma vida sem pecado, sem errar, porque nós erramos todos os dias. Mas você vai se aproximar da verdade, você vai se aproximar do caminho, da verdade, a vida. Você vai entender sobre o verdadeiro caminho. O caminho é o amor, e o amor é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê semanas abençoadas falando sobre a jornada da graça. Tá bom? Eu vou falar uma vez por semana e eu vou tentar falar um pouquinho do meu testemunho. Após a gente assistir os vídeos, eu vou mandar um vídeo também falando um pouquinho do meu testemunho. Tá bom? Um beijo, Deus nos abençoe muito.